São da igreja com a paz do Senhor. Paz do Senhor. Vamos iniciar mais um estudo sobre o pré-milenismo dispensacionalista. Antes de começar, eu gostaria de fazer umas considerações aqui sobre. Porque esse tema é um tema, muitas das vezes causa medo, né? Como foi dito pelo pastor Laerte, para quem quer ficar para a segunda, precisa ficar bem atento, porque será anunciado hoje. O nosso objetivo, quando falamos desse tema, não é causar nenhum tipo de pânico nem pavor nas pessoas, mas esclarecer à luz da Bíblia o que está para acontecer na história da humanidade futura. Porque é muito bonito pregar sobre o arrebatamento, sobre outros assuntos relacionados à escatologia, mas como se trata do assunto de o juiz de Deus na grande tribulação, nós ficamos meio que apreensivos. Não estou aqui querendo me colocar como um personagem bíblico, como Noé e Ló. Da mesma forma que Noé e seu filho Sem, Cã e Jafé, enquanto eles estavam preparando aquela arca, com certeza eles estavam dizendo às pessoas: Deus nos apareceu e disse que vai mandar um dilúvio. Da mesma forma, o justo Ló, quando estava em Sodoma e Gomorra, ele também é chamado de apregoeiro da justiça. Ele fala do juízo de Deus que seria derramado sobre Sodoma e Gomorra. Em um certo aspecto, nós nos sentimos como Ló e como Noé. Responsabilidade e advertir as pessoas com o que está para acontecer na história da humanidade. Então nós precisamos nos atentar, porque eu louvo a Deus por esse workshop, para que nós venhamos abrir as nossas mentes para entender o que Deus tem para nós. É uma reflexão nesse dia de hoje, porque será muito dura a realidade do juiz de Deus. Então, eu os convido a iniciar o juízo de Deus na grande tribulação. Definição. O adjetivo grego mega, mas o substantivo fixe significa tribulação, aflição e angústia. Diferente da tribulação cotidiana. A tribulação cotidiana nós as passamos, enfrentamos, superamos. Quem aqui nunca passou por tribulação? Quem aqui nunca se viu numa situação difícil e aquela situação difícil, ou até mesmo te fez amadurecer, te fez perseverar e você venceu e conquistou aquela situação e se passou? Mas o que nós estamos aqui nessa noite
para dizer é sobre a mega tribulação, nunca vista antes, nem depois haverá. Você consegue imaginar uma tribulação que nunca houve antes? Uma tribulação nunca vista antes, nem depois dela haverá. Aí nós temos o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 24, 21, que diz: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Vocês conseguem entender a dimensão dessa tribulação? A definição da tribulação? Agora nós iremos ir para a finalidade da grande tribulação. Qual é a finalidade da grande tribulação? Nos pergunta a finalidade da grande tribulação. Primeiro, provar Israel. Provar Israel. É a angústia de Jacó, a nação de Israel. Aí o versículo Jeremias 30, capítulo 30, versículo 7, que diz: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. Nesta angústia de Jacó, o anticristo, as nações e os ímpios cercarão Israel. O juízo de Deus, os céus serão abertos, Cristo abrirá os seus, os anjos tocarão as trombetas, e os anjos derramarão as taças, e serão derramadas sobre os ímpios e sobre o anticristo. Meu Deus. Você pode estar procurando aí na sua apostila, mas a apostila eu peguei os versículos e dentro da apostila tem todos os versículos citando. Esse aqui é um esboço, mas dentro da apostila tem todo o assunto correlacionado, tá bom? Mas eu peço a sua atenção aqui para o slide. Então a finalidade da grande tribulação é provar Israel. E também castigar os ímpios que rejeitaram Jesus. A finalidade do grande juízo, da grande tribulação, é provar Israel e castigar os ímpios que rejeitaram Jesus. A promessa para os ímpios, houve só uma advertência, uma promessa para eles. E essa promessa é esta: pois seguiu o terceiro anjo dizendo, com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturando no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Está aí a promessa: será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante dos cordeiros. Essa que continua sendo a definição para que vai ser a grande tribulação: castigar os ímpios. Então, essa palavra, que quando lá em Apocalipse, capítulo 14, versículos 9 e 10,
Essa é uma promessa para os ímpios que rejeitarão a Jesus. A ordem. E foi-lhes dito que não fizesse dano a erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. A ordem é para que nenhuma árvore, nada fosse danificado, como está relacionado aqui, mas somente os homens que não têm na testa o sinal de Deus. Apocalipse 9, versículo 4. E a execução da definição, porque os ímpios, aqueles que rejeitaram Jesus, a execução. Ele dizia aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. A quem poderá subsistir? Essa é a definição para aqueles que rejeitaram a Jesus, para os que rejeitam Jesus. A definição: provar Israel e castigar os ímpios. Quando começará a grande tribulação? Após o arrebatamento da igreja, após a igreja ser arrebatada aqui da terra. E o conselho, nesse dia, está só começando, e nós já vimos que vai ser dura a situação para aqueles que ficarem. Após o arrebatamento da igreja, se iniciará a grande tribulação. Findando o tempo dos gentios, que é a dispensação da graça, a qual estamos vivendo, então a igreja será arrebatada e a profecia se voltará para Israel. E dar-se-á o início da semana profética de Daniel. Olha o que está escrito lá em Daniel, capítulo 9, versículo 27. E ele firmará um conceito. Ele quem? O anticristo. Ele firmará um conceito com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Revelação do livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Vocês estão vendo aí, irmãos? Então, o anticristo, ele firmará uma aliança com Deus, como está relacionado lá no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Ele firmará o conselho, mas na metade da semana ele fará cessar. Ele vai enganar o povo. Ele vai enganar o povo. A abertura dos selos. Na última semana, conforme lido, obrigado.
A última semana, conforme lido em Daniel, a qual nós lemos anteriormente, 9:27, começa o concerto de paz, feito pelo anticristo por uma semana profética, 7 anos. Essa semana, ela equivale-se a 7 anos. E começa com um conselho de paz feito pelo anticristo por uma semana profética, 7 anos, que este concerto tem início na abertura do primeiro selo da seguinte forma. Então nós iremos agora começar a abertura dos selos. Glória a Deus. Em Apocalipse 5, quando João ele estava tendo a revelação de Deus, e ele olha na sua revelação e não consegue encontrar ninguém que abrisse o selo. Aí aquela palavra acalmadora veio para ele: não chores. Quando ele disse não chores, apareceu um para abrir aquele selo. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que chegou para abrir aqueles selos. Estou me adaptando aqui com esse microfone, tá? Mas vai dar certo. O primeiro selo, que é representado pelo cavalo branco, que representa a falsa paz do anticristo. Quando nós lemos lá no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, nós vemos que ele vai fazer um conselho de paz. Então aqui inicia-se a abertura do primeiro selo. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer o anticristo, montado no cavalo branco. Mas esse aí é o anticristo. O nosso está lá, Apocalipse 19, que ele vai vir montado num cavalo branco, mas na sua coxa terá escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Glória. Os judeus farão a aliança e receberão o falso Messias, para se cumprir a palavra de Jesus. Olha o que Jesus disse. Porque Jesus ele esteve na terra, mas foi rejeitado pelo seu povo. E olha o que está escrito lá no Evangelho de João 5:43. Eu vi em meu nome, eu vi em nome do meu Pai, e não me aceitais. E se o outro vier em seu próprio nome, esse aceitareis. Meu Deus. Quem será esse personagem, o anticristo? Por que nós iremos falar sobre ele agora? Para que nós venhamos entender no decorrer do slide. Será um judeu da tribo de Dan. Judeu não aceita Messias se não for da linhagem judaica, hebreia, israelita. Os judeus não aceitam. Tem outras teorias por aí que dizem que ele vai ser um judeu mestiço, convertido-se ao judaísmo, mas os judeus não aceitam. Eles não aceitam.
Se não for da linhagem deles, eles não aceitam. Eles esperam até hoje o Messias, que o Messias vai surgir de dentro do povo judeu. Vocês estão conseguindo compreender? Será um judeu da tribo de Dan. Judeu não aceita, como já foi dito, Dan, na bênção profética de Moisés, será o leãozinho, símbolo messiânico. E Dan diz: Dan é o leãozinho, salvará de Bação. Deuteronômio 3:22. Porém, na bênção de Jacó, Dan é serpente, símbolo de Satanás e do anticristo. Meu Deus. Dan será a serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair os seus cavaleiros por detrás. Gênesis 49:17. Observação: mordeu o calcanhar, simbolismo de traição, símbolo de traição. Aí nós iremos ler um texto referente a morder o calcanhar, que simboliza a traição. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Salmos de Números 41, versos 9. Daí, serpente ou leão, Messias ou anticristo? O verdadeiro leão é da tribo de Judá, aquele que abre o livro selado e a raiz da vida. Ele disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o selo e desertar os seus 7 selos. Aleluia. O falso leão, portanto, será da tribo de Dan. Será o falso leão com chifre de cordeiro, mas fala de dragão. Eu vi subir da terra a outra besta que tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Apocalipse 13:11. Prova disso é a tribo de Dan não aparece entre a tribo de Israel mencionada em Apocalipse, das quais os 144.000 são selados. Apocalipse 7, 4, 6. Vocês podem ler. São 12 tribos. De cada 12 tribos, são 12.000, que totalizando se tornam 144.000 escolhidos. Mas a tribo de Dan não está relacionada naquele meio. Esse é o motivo que nós identificamos que o anticristo, ele sairá da tribo de Dan. Passamos-se por 3 primeiros anos e meio, que é o período da falsa paz, representado pela primeira metade da semana de Daniel. O anticristo quebra o pacto. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o Assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o Assolador. Nós já lemos esse texto, Daniel 9:27. Cumprir-se-ão a palavra do apóstolo Paulo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus
querendo parecer Deus. Ele vai chegar, vai resolver todos os problemas econômicos, sociais, todos os problemas ele irá resolver. E quando o povo estiver bem à vontade, ele quebra, porque ele é o enganador. Meu Deus. Ele quebra o pacto com o povo de Israel. São 7 anos, mais de 3 anos e meio ele quebra o pacto com o povo de Israel. E daí, ele vai querer o quê? Ele vai se separar com Deus, no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Os judeus que não adoram outro Deus, a não ser Jeová, desfazem a aliança. A falsa paz é revelada e entra as decepções, como profetizou o apóstolo dos gentios. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repetidas destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escapará, mas o mundo adorará o nome de Cristo. Diante de todas essas informações a que nós já vimos, de todos esses relatos bíblicos que nós estamos acompanhando aqui, vocês estão vendo como que é essa situação? É uma situação triste, é uma situação difícil para os que vão ficar aqui na terra. Nós vimos na aula anterior que o pastor Ferreira pregou, ele ensinou aqui sobre o arrebatamento da igreja. E a igreja foi tirada, foi tomada, e a igreja está com Cristo. E agora? Aqueles que ficaram, aqueles que ao longo da caminhada pararam, desistiram, aquele que achou que a tribulação aqui dessa terra, nos nossos dias, que nós estamos no período da graça, é ruim, é difícil. E quando chegar uma situação dessa, como será? Ao ponto de perder a própria vida. Porque terão que perder a vida. E hoje nós temos o livre acesso de vir à igreja, nós temos o livre acesso de cultuar, de glorificar, nós vivemos. Se formos comparar com essa grande tribulação, nós vivemos em um paraíso. E nós temos que ter essa motivação, nós temos que ter essa vontade de sermos arrebatados também, de sermos tirados disso aqui, para que nós não venhamos passar por essa situação. E se você tem alguém na sua casa, na sua família, no seu amigo, independente de seja a pessoa, fale com ele do amor de Cristo, fale com ele, traga ele para a igreja, fale com ele de tudo o que você está ouvindo, o que você está vivenciando, o que você, a partir de agora, você não está mais leigo no assunto, você sabe o que vai acontecer. E essa é a oportunidade de tratarmos com amor aquelas pessoas que estão de fora. Depende de nós. E adorar todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. Então os demais selos serão abertos. Nós estamos no primeiro selo. Meu Deus. Onde o anticristo firmará um pacto de 7 anos, mas ele quebrará na metade da semana. 3 anos e meio ele quebrará esse pacto e começará a perseguir aqueles que não te adoram.
os selos continuam. Os selos continuação. O segundo selo, o cavalo vermelho. Este representa a guerra causada pelo anticristo contra os santos, e foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Apocalipse 13, 7. Esse cavalo vermelho, ele representa a guerra, o terror da guerra. Meu Deus. E como foi dito, aqueles que não têm o sinal do anticristo, aqueles que não adoraram o anticristo, aqueles que não tiver comunhão com ele, essa guerra será para essas pessoas. Todo armamento bélico, tudo aquilo que você imagina de armas bélicas, todo tipo de arma, todo tipo de... Quando se fala arma bélica, nós conseguimos identificar que é tudo aquilo que é para ir contra a vida. E esse cavalo vermelho representa essa guerra, causada pelo anticristo contra os santos. O terceiro selo é o cavalo preto. Este representa a fome causada pela exigência de adoração à besta, e faz que a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Olha só esse cavalo preto. O cavalo vermelho é a guerra. O cavalo preto representa a fome. E quando se fala em fome, as guerras, nós vimos que quando começou aquela guerra na Ucrânia, refletiu sobre nós. Algumas coisas ficaram claras, por que não dizer todas as coisas? E a argumentação das pessoas, por que ficou? É porque aconteceu uma guerra na Ucrânia. Isso aí mexeu com a nossa economia também. Então aqui, quando acontecer essa guerra aí, vai haver fome, muita escassez. E o interessante aqui é que essa fome é causada pela exigência da adoração à besta. Você tem um sinal da besta, você pode entrar, você pode sair, você pode ter o seu livre, a sua liberdade. Mas se você não tiver o sinal da besta, vai passar fome. A não ser que você entre dentro de uma caverna, vai lá para o meio do mato e comece a plantar as suas coisas e vai viver daquilo. Mas mesmo assim, não vai ser fácil. Se não adorar a besta, não terá alimento na mesa, não terá fartura na mesa. A sua mesa é farta hoje, imagina, se não adorar a besta, não terá esse alimento na mesa. O quarto selo, cavalo amarelo. Este representa a morte, causada pela fome, espada, peste, feras demoníacas. E olhei, e eis o cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha um nome morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Vamos ser arrebatados, né? Eu não quero ficar para passar por isso. Quem aqui vai subir na primeira?
irmão está dizendo aqui, é só o quarto selo, o resto. 25% 25% do mundo morre nesse quarto selo. 25% dos povos morrem nesse quarto selo. Quinto selo. Este é aberto para que os santos clame a Deus por vingança. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo. O texto fala que, e havendo aberto o quinto selo, olha só, e vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e pelo testemunho. Aí eles começam agora a clamar a Deus, pedindo a Deus justiça, pela forma a qual eles foram mortos, decapitados, mortes mais cruéis que nós podemos imaginar. Aí o que Jesus disse para eles? E foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo. Por quê? Até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 a 10. Observação: eles são confortados, mas o seu pedido por vingança terão um tempo de espera. Eles começam a clamar a Deus, porque o terror foi tão grande na vida deles que eles perderam a vida de uma forma cruel. E eles pedem que sejam confortados. E fazem um pedido de vingança. Aí Deus fala para ele, Jesus fala para ele: espere. Segue-se o sexto selo. Meu Deus. O sexto selo, este é o selo da revelação da ira do Cordeiro. E havendo aberto o selo, olhei e eis que houve um grande tremor na terra, de terra, e os céus tornou-se negro como saco de silício, e a lua se tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança os seus figos verdes abalada pelo vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, e os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todos os servos, todos os livres, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Eles iam aos montes e aos rochedos. Cai sobre nós e esconde-nos o rosto daquele que está sentado sobre o trono da ira do Cordeiro, porque vindo o grande dia da sua ira. Aleluia! E quem poderá subsistir?
escoteiro. É para ficar escondido aí nas cavernas. É verdade, é verdadeira. Verdade verdadeira. Olha só o que acontece aqui. Antes de o sétimo selo ser aberto, os 144 mil de todas as tribos de Israel, exceto a tribo de Dan, são selados. São judeus que não se contaminaram com a religião pagã. Eu gostaria de convidar o pastor Ferreira a ler esse texto para mim, para a gente ter uma compreensão desse texto. Apocalipse 1, Apocalipse 7, versículo 1 ao 8. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nem o vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado a terra os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Rúben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Aser 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim 12 mil. Obrigado, pastor Ferreira. Vocês entenderam o texto? Quando o anjo estava preparando para destruir tudo, acabar com tudo, olha só o que o texto fala. O texto fala que pararam-se o vento, pararam-se tudo naquela hora, para que houvesse um evento, para que os 144 mil fossem selados. Porque o propósito de Deus, quando Ele sela esses 144 mil, o propósito de Deus era: eles vão estar selados para pregoar o Evangelho do Reino. Eles estão selados não para pregar esse nosso Evangelho, mas o Evangelho do Reino. Os 144 mil. Para-se tudo para poder selar eles, porque Deus tinha um propósito com eles. E nesse momento que eles são selados, eles entendem que eles perderam muito tempo por não ter adorado aquele que veio, aquele que é, aquele que sempre será o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Intervalo. 5 minutos. Os irmãos estão liberados para mim. Ainda falta 5. Eu estou olhando ali, falta 3, mas pode dar continuidade, né? Obrigado, pastor. Então, nós vemos que eles rejeitaram, como nós vimos anteriormente, rejeitaram a Jesus. Mas agora, eles são selados para poder fazer a obra. Eles são selados para pregoar o Evangelho do Reino. Você imagina que coisa linda a promessa que Deus tem para os judeus? E ele pega 12 mil de
cada tribo e cela. Mas dentro dessas tribos nós não encontramos a tribo de Dan. A tribo de Dan não está. Por isso que lá atrás, quando nós lemos e falamos que o anticristo ele veio da tribo de Dan, a Bíblia nos dá um embasamento, porque se a tribo de Dan não viesse ser traidores, como nós já lemos anteriormente, eles estariam relacionados ainda, mas não estão relacionados. Mas o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Que Deus é esse? É para nós sairmos daqui hoje jubilando, alegres, felizes de servir ao Deus misericordioso como o nosso Deus. De sairmos daqui alimentados por essa palavra e bradar nos nossos corações: eu quero ir na primeira. Eu não quero ficar nessa contemplação. A igreja precisa se conscientizar sobre isso, porque é difícil, não é fácil. E nós ainda não iremos abrir o 7º selo, mas o relógio ali já deu 8h50, os irmãos estão liberados para o intervalo. Irmãos, vamos dar continuidade, porque senão a gente não consegue apresentar o que foi. Nós falamos aqui, nós tivemos o 7º selo, né? Aí o irmão me perguntou aqui no intervalo: esses que foram selados por Deus foram escolhidos por Deus. Aqueles que foram selados pelo anticristo, eles estavam com o anticristo, são deles, são do anticristo. O selo de Deus é os escolhidos, Deus tem os escolhidos dele. Amém? Vamos lá, o 7º selo, a abertura do 7º selo. A abertura do 7º selo causa silêncio no céu por quase meia hora. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Que silêncio é esse? Fez silêncio no céu. Antes de ir na abertura do 7º selo, sabe por que foi esse silêncio? Quando nós lemos lá no 5º selo, não houve um clamor pedindo justiça, um clamor pedindo socorro, pedindo para que fossem julgadas as suas causas. Esse silêncio aí, Deus fala as trombetas. Eu acredito que os anjos estavam em prontidão para tocar as trombetas, para poder derramar o caos, mas Deus para por quase meia hora para atender a oração, as orações dos santos. Amém? E Deus para o céu, para os juízos, para todas as ações, para os 7 anjos com as suas trombetas, a fim de responder à oração dos santos feita na abertura do 5º selo. O nosso Deus é um Deus misericordioso. Aleluia. Mesmo diante de catástrofe, mesmo diante de situações ruins,
Deus ainda olha para o seu povo e atende o seu povo. Aí o que acontece? Deus para tudo. Quando Deus quer te abençoar, Ele para tudo para te abençoar. Aleluia. É o Deus que nós servimos. É esse Deus que nós servimos. Ele para tudo para olhar para você ao seu favor. Olha aqui no texto. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dadas 7 trombetas, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, e tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr nas orações de todos os santos. Vocês estão vendo aí? E sobre o altar de ouro que estava diante do trono, e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Foi esse o motivo do silêncio. Foi para receber as orações dos santos. A resposta a essas orações é lançada à terra, e eles pediram vingança, e Deus os respondeu. Lá no 5º diz que Deus falou: espere um pouco mais. E aqui agora Deus responde eles. Tudo é no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. Não adianta eu querer ir ao meu tempo. Tudo é no tempo de Deus. E Deus falou para eles no 5º selo: espere mais um pouco. O que acontece? E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Apocalipse capítulo 8, versículo 5. Aí aqui entra as 7 trombetas. E depois da meia hora de silêncio, 7 anjos tocaram 7 trombetas. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparam-se para tocá-las. Apocalipse 8, 6. A primeira trombeta. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada a sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e todas as ervas foi queimada. E quando nós vimos esses acontecimentos ali, nós vimos que mexeu na economia, as árvores foram queimadas, todas as ervas verdes, tudo foi queimado. A terça parte, tudo foi queimado na primeira trombeta. A segunda trombeta, e o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar, uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Essa trombeta foi tocada e houve uma catástrofe no mar. E fala que a terça parte dos animais foram mortos. A terça parte dos animais foram mortos. Animais marinhos e a frota marítima também foram afetados. Os barcos pesqueiros, os peixes. Aí já começa a mexer na alimentação. Aí você vê a escassez.
de alimento, haverá escassez de alimento. Para aqueles que não tiverem o selo do anticristo, terá isso aí. Não comprarão. Vai ter escassez de alimento. Nós vimos que aqui, até essa parte marítima, e até essa parte dos animais marítimos, eles serão destruídos. E a escassez de alimento será mais complicada ainda para quem não tem o símbolo da besta, o símbolo do anticristo. Terceira trombeta. E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinta. E a terça parte das águas tornou-se Absinta. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. A absinta é uma árvore que tem em Israel, uma árvore amarga. E nós vimos que lá no mar, até essa parte foi destruída. Agora aqui as águas doces. A água doce dos rios, elas foram também contaminadas, se tornaram amargas. E a água ficará muito cara. A água pode ficar até mais cara do que o combustível. A água ficará no preço absurdo. E quem poderá comprar a água? Aquele que lhe amarga a besta. Porque os selados, os escolhidos de Cristo, eles não poderão estar comprando essas coisas, porque eles não têm o símbolo do anticristo. Apocalipse 8, 10 e 11. A quarta trombeta. E os anjos tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte dele se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. E olhei, eu vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai. Aí estão os ais. E ele fala: ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que hão ainda de tocar. Se até aqui está ruim, vai ficar mais ainda. Vai ficar mais ainda. Vocês estão compreendendo, irmãos? Como que é complicado esse negócio? É difícil. O Apocalipse, ele nos revela o futuro da nação. O Apocalipse, ele... Por isso que muita gente tem medo do Apocalipse, mas o Apocalipse é isso. É o futuro, é as revelações futuras. É aquilo que acontecerá com aqueles que não aceitaram a Jesus, aqueles que não têm a parte com Jesus. A quinta trombeta. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela pelo céu cair na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Deixa isso
expulsar demônios, gafanhotos, estes perturbarão os homens do anticristo por 5 meses, os quais pedirão a morte, mas ela fugirá deles. Aí é um juízo específico para aqueles homens do anticristo, porque a morte ela se assola. No quarto selo você vê aquela mortandade, no quinto selo você vê o clamor daqueles que morreram, e aqui fala que os homens do anticristo, os quais pedirão a morte, mas ela fugirá deles. E naquele dia os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão a morte, e a morte fugirá deles. Apocalipse 9:6. Isso aqui tudo representa uma guerra. Tudo isso aqui é uma guerra. E quando esse quinto selo, quando foi dito ai, ai, os 3 ais, está relacionado com o quinto, a sexta e a sétima trombeta, que serão terríveis. A sexta trombeta, e ao soar dessa trombeta, 4 seres presos no rio Eufrates, o rio do Éden, na antiga Mesopotâmia, são soltos e matam a 3ª parte dos homens. É uma guerra, é escassez de tudo, é uma guerra mortal, é uma guerra que o homem ele sofrerá muito nessa guerra. Ele tocou o 6º selo, o anjo, ele tocou o 6º anjo da trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates, e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, meses e ano, a fim de matar a 3ª parte dos homens. E aí? O que está passando na sua cabeça agora? Você está pensando, eu não quero ficar. Não vai ser fácil. Você lembra que quando eu iniciei a minha fala, nós fizemos a comparação da tribulação cotidiana e da mega e da grande tribulação? O que é a tribulação cotidiana diante de uma situação dessa? O que é um desespero para pagar uma conta, um desespero por uma falta de emprego? O que é essas situações rotineiras diante de uma situação dessa? O que tanto nos perturba diante de uma situação de servirmos a Deus? Domingo, abro parênteses para essa minha fala, domingo nós tivemos um culto aqui de ensino de manhã, o pastor Laeste, que foi o preletor, e falava assim em amor, não é verdade, pastor? Motivados pelo amor. A nossa motivação aqui na terra tem que ser a motivação do amor de Jesus.
Porque se eu vier à igreja ou fazer qualquer uma outra coisa, se a minha motivação não for amor, eu estou com a motivação errada. E essa motivação errada pode causar grandes danos em nossas vidas. A motivação errada pode levar a nossa vida a passar por uma situação dessa. A motivação errada pode nos levar a uma situação dessa, mas a motivação certa, ela nos conduzirá e nós não iremos passar por isso. Tenha a motivação certa. A motivação certa é amar tudo aquilo que você vai fazer, como exemplo de Jesus. A motivação certa é você fazer aquilo por amor. Se você prega por amor. Se você canta por amor. Se você evangeliza por amor. Se você zela a igreja, você zela por amor. Se você faz qualquer atributo dentro da casa de Deus, faça por amor. Não faça com motivação errada. Porque essa motivação errada pode nos deixar aqui para que nós venhamos passar por isso. A segunda leva. Pois é, o pastor Laércio, na introdução do workshop, ele disse que a pandemia já tirou o povo da igreja, né? Imagina agora uma tribulação dessa, porque aqueles que clamaram lá no quinto selo, eles estavam mortos, eles estavam clamando um juízo a Deus, porque eles haviam perdido as suas próprias vidas, eles perderam as suas vidas, por causa da palavra de Deus e do testemunho da palavra de Deus. Aleluia. A sétima trombeta. Quando a sétima trombeta é tocada, acontece a grande fase da volta de Jesus. Os judeus, enganados pelo anticristo, da tribo de... Qual a tribo de Dan? Da tribo de Dan, oram a Deus e pede o verdadeiro Messias. Olha que coisa linda. O anticristo sai da tribo de Dan, mas quando Jesus para tudo, para selar os 144.000 escolhidos, quando Jesus para tudo para escolher os 144.000 escolhidos, ele fala para os judeus que foram escolhidos: vai pregar a palavra do reino de Deus. Pregue para eles. Pregue para eles. Pregue para eles. E aqueles 144.000 e as duas testemunhas pregaram o Evangelho. Ou pregaram o Evangelho do reino de Deus. Aí o que acontece? Os judeus enganados pelo anticristo da tribo de Dan oram a Deus e pedem pelo verdadeiro Messias. E acontecerá naquele dia que procurei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassar, e o plantearão com quem planteia por um engenho, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Sabe o que é isso aqui? É o povo de Israel que rejeitaram Jesus. O povo de Israel rejeitava Jesus. E agora eles estão chorando amargamente, porque quando o
entenderam que aquele Messias que eles haviam rejeitado quando ele esteve aqui na terra era de fato, de verdade, o Jesus. Era o Jesus crucificado. E aqui, e choram amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Aleluia. E Jesus descerá sobre o monte das oliveiras e livrará Israel. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o oriente e para o monte das oliveiras, que será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Israel. E fugireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, o Senhor. Zacarias 14, 4, 5. E todo olho o verá, e eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos, os que transpassaram, e toda a tribo da terra se lamentarão sobre si. Amém. Apocalipse 1, 7. E o anticristo e o seu exército serão destruídos na terceira guerra mundial, a guerra do Armagedon. E os congregaram em lugar em que em hebreu se chama Armagedon, Apocalipse 16 e 16. Essa batalha do Armagedon é parte das 7 pragas, que são os últimos juízos de Deus sobre o anticristo e os ímpios. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque delas é consumada a ira de Deus. Essas pragas trazem o mesmo juízo das trombetas e dos cálices, mas em intensidade maior, e é o ápice da ira do cordeiro da grande tribulação. E depois de derrotar o anticristo e seu exército com o sopro de sua boca e pelo resplendor da sua vida, 2 Tessalonicenses 2:8, Jesus salvará os judeus, ressuscitará os que morreram durante a grande tribulação, e ele introduzirá o milênio. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Então aqui eu finalizo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu espero que eu tenha alcançado vocês com essa palavra. Que essa palavra venha ser uma palavra reflexiva na vida de vocês, de nós. Que não venhamos ficar para sempre. Vamos na primeira. Quem vai na primeira dar glória a Deus? Eu quero e vou em nome do Senhor Jesus. E você, todos nós lemos o que é o projeto de Deus. Não tenha motivação errada, tenha motivação certa. Faça tudo por amor, viva por amor. Esse amor que Jesus nos ensinou. E nós seremos bem-sucedidos na terra. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.